Olá, galerinha. Estou aqui para mais uma aula de eletrodinâmica, mais uma aula de corrente elétrica. Olha só, quero falar com vocês. Primeiro lembrar, para ter corrente elétrica eu tenho que ter uma DDP e eu preciso ter um circuito fechado. Corrente elétrica eu calculo como? A quantidade de carga elétrica que está passando ali dividido pelo tempo. Coulombs por segundo é o azão, é o meu amperes ou ampere, em homenagem a mais um velho e bom cientista. Olha só, I é igual a Q em módulo dividido pelo tempo. Se eu passar o tempo para o lado de cá, também pode ficar corrente vezes tempo igual a Q. Né? Muita gente pode ter aprendido essa fórmula com a frase do kit. Né? Kit, carga em coulombs, corrente em ampere, tempo em segundos. Pois bem, vamos fazer conta disso hoje, então. Eu já sei que toda vez que eu tenho uma DDP, tem movimento caótico, aí quando eu aplico uma DDP, eu passo a ter as cargas elétricas em movimento ordenado. Aí eu vou ter uma corrente elétrica. Tudo bem? Aí nós vimos, então, como eu posso calcular essa corrente elétrica. Meus queridos, corrente elétrica, movimento ordenado de cargas elétricas, né? Meus queridos, vamos pegar aqui as unidades. Aqui mais um exemplo, uma imagem de luzes, né, para representar a energia elétrica sendo utilizada. Corrente é dada em ampere. O que é um miliampere? Mzinho, azão, 10 a menos 3 amperes. O que é um microampere? Esse Mzinho estranho, A, com a perninha maior que a outra, e A de ampere. Microampere que chama. Microampere. Microampere, o micro é 10 a menos 6. Legal. Então vamos lá. Eu tenho aqui a corrente. Coulombs por segundo é um ampere, então eu posso encontrar o exercício de dois jeitos. Ele pode me dar a carga e o tempo e perguntar a corrente, ou corrente e o tempo e perguntar a carga, ou ele pode, vamos lembrar aqui, que a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19, menos, né? E do próton a mesma coisa, mas a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, às vezes, ao invés de me dar carga direto, às vezes ele me pergunta o número de elétrons, se for um fio. O número de elétrons que está circulando ali. Então, em vez do Q, pode escrever N vezes 1,6 10 a menos 19 no lugar do Qzão. E aí eu vou achar, por exemplo, o número de elétrons. Ou às vezes ele me dá o número de elétrons que está circulando, vezes 1,6 10 a menos 19 da carga. Com o tempo, eu acho a corrente, por exemplo. Tudo bem? Então, vamos lá. Por exemplo, eu tenho lá uma carga, 6,4 vezes 10 a menos 6 coulombs, passando ali no fio em 2 segundos, numa certa região do fio em 2 segundos. Bom, carga por tempo, ou kit, você acha a corrente. 6,4 dividido por 2, 3,2. 3,2 vezes 10 a menos 3. Coulombs por segundo é o meu ampere. Ou tira esse 10 a menos 3 e põe o tal do mili, fica miliampere. Tranquilinho? Facinho. Se for assim, é tranquilinho, prof. Moleza. Agora, o mais complicadinho é quando ele me fala o número de elétrons que passaram ali é 4 vezes 10 a 16 elétrons. Eita! Então, o que eu vou fazer? No lugar desse N, em vez de escrever Q sobre T, eu vou escrever N vezes 1,6 10 menos 19 sobre T. Isso é igual ao I. O meu tempo é 2, o meu N, 4 vezes 10 a menos 16, vezes 1,6 10 menos 19 lá em cima. Fazendo, isso é o meu quê? Perceba que se eu multiplico 4 vezes 10 a 16 vezes 1,6 10 menos 19, eu acho o quê? Dividido pelo tempo, deu a mesma coisa. Percebe? Eu posso perguntar, ele me dá o Q e o T, eu já acho a corrente, me dá o número de elétrons e o T, eu acho a carga, e aí acho a corrente. Tudo bem? Estamos juntos? Tá tranquilo? Belezinha? Legal. Ok. Então, seguindo ainda. Quando eu tiver um gráfico de corrente por tempo, a área desse gráfico dá numericamente igual à carga elétrica. Então, quando eu tenho um gráfico como lá na cinemática escalar do primeiro ano, você aprendeu que um gráfico de V por T, a área dava deslocamento. Agora, o gráfico de corrente por tempo, ampere segundo, a carga dá a área da carga em coulombs, ok? Então é assim,
Bom, área você conhece, né? Área de trapézio, de triângulo, de retângulo. Pois bem, então vamos lá. Resumindo tudo o que disse. Como eu acho a corrente? Carga por tempo, ou kit. Mas isso vale, na verdade, para carga constante. Se a carga varia, se a corrente varia, na verdade vou para o gráfico e aí eu vou brincar de área da figura para achar a carga elétrica. Tudo bem? Se eu quiser uma corrente média, bom, com essa carga da área do gráfico dividindo pelo tempo, aí eu acho a corrente média. Se eu tenho mais de um, se não é fio, prof, se é gases ou líquidos, eu tenho corrente devido à carga positiva e carga negativa. Eu vou somar essas correntes. Legal? Muito bem. Miliampere, microampere. Esse é o resumo do que vimos. Vou dar 2 exemplozinhos rápidos aqui. Um gráfico de corrente por tempo. Se eu achar a área da figura, aqui eu escolhi o triângulo e o retângulo. Podia, né, fazer de outros jeitos. Achando a área desse retângulo, 4 vezes 1 dá 4. Desse triângulo, a altura 1 para 2 é 1, né? E aqui a base é 2. Vai dar 2 por 2, base da altura sobre 2. Vai dar 1. E aí dá um total de 5. 5 coulombs é a carga que eu tenho ali. Tudo bem? Um outro exemplo. Ele me dá um gráfico de corrente por tempo, eu acho a área, mas ele quer a corrente média. Não tem problema, você vai lá e acha a área. Fiz lá as contas, facilitar, fazer um retângulo, outro retângulo e um triângulo. Podia fazer trapézio, prof. E o retângulo também podia. Achei cada área, somo. Só que vai dar 50. Isso vai ser a minha carga, tudo bem? Divido pelo tempo, eu acho a corrente. Tranquilinho? Como estava em mili, então vai ser 50 por 10, vai dar 5. Como a corrente já estava em mili, eu achei em mili e a resposta também continua em miliamperes. Tudo bem? São 2 exemplozinhos aqui de como calcular a corrente elétrica. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.